Eu me chamo Patrick Gomes, professor de Biologia Geral, e eu te convido a vir aprender Biologia comigo, tá? Nesta aula de hoje, eu preparei para você, tá, um conteúdo muito bem explicativo, aonde eu trabalho com você através de mapa mental. Essa aula inteira aqui a gente vai produzir um mapa mental. Então pega teu caderno, pega tua caneta. Essa aula aqui ela é focada justamente no processo de aprendizagem. Eu vejo muita videoaula aqui no YouTube e que de fato até as minhas aulas também, às vezes o estudante quer aprender, sente dificuldade de aprender, e essa aula é de fato para quem tem problema, tá? Para quem tem dificuldade aí de aprendizagem, que não consegue fazer um mapa mental. Então vem fazer comigo esse mapinha mental que eu tenho certeza que você vai sair desta videoaula sabendo de muita coisa, tá? Essa aula aqui é focada para estudantes que estão no ensino superior, para estudantes que estão no ensino médio, para você também que não entende nada de biologia. Então vem comigo que eu tenho certeza que essa videoaula aqui vai te ajudar. Não esquece, deixa teu gostei, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos de carboidrato, ó. Até o nomezinho carboidrato eu preparei aqui antes para vocês. Carboidrato. 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 Eita, nome bonito, hein? Carboidrato. Gente, uma coisa importante sobre carboidratos, sabe qual é? É com relação ao nome do carboidrato. Dependendo do que você está estudando, tá? Dependendo do que você está estudando, o carboidrato ele pode receber algumas nomenclaturas que são bem interessantes. Por exemplo, quando a gente está falando de carboidrato, alguns se lembram de açúcar, tá? Carboidrato, açúcar. Para outros, tá? Carboidrato a gente também chama de hidratos de carbono. Carbono. Então, interessante, né? Quando a gente está falando de carboidrato, ou a gente pode estar falando de açúcar ou de hidrato de carbono. Antes, tá? Antes chamava só de açúcar. Sabia, Juliana? Antes chamava só de açúcar. Só que açúcar sempre lembra o sabor doce. E nem todo carboidrato é doce. É importante destacar para vocês isso, que nem todo carboidrato ele é doce. Então, seria um erro da nossa parte chamar de açúcar associando ao sabor doce, porque na verdade nem todo carboidrato tem sabor doce. Então é importante destacar isso. Hidrato de carbono, essa nomenclatura, a gente vê mais quando está estudando isso daí em química. Em química não chama muito de carboidrato, não, tá? Em química chama mais de hidrato de carbono, que está estudando lá as moléculas estruturais lá na química orgânica, né? Química orgânica, né? Carboidrato, composto orgânico. Mas vamos chamar de carboidrato, que carboidrato é o nome mais bonito que tem, né? Então vamos lá, começar aqui com algumas observações para tu ir colocando no teu mapinha mental, tá? Deixa eu copiar isso aqui e colar para eu poder colocar aqui para vocês, ó. Na pontinha do nosso mapa mental, vamos colocar aqui, ó. Importante, importante. Eu vou começar aqui listando umas coisinhas importantes sobre carboidrato. Dá aqui um Ctrl C. Bom, primeira coisa importante sobre carboidrato que você não deve esquecer sobre essa molécula maravilhosa. É a principal, vai anotando aí, viu? É a principal fonte de energia para as células. As células. Patrick, carboidrato é a principal fonte de energia para a célula? É sim. A célula, meu filho, funciona à base de carboidrato. Tem que ter carboidrato, senão o negócio não funciona não, viu? Se engane não, tem que ter carboidrato, senão não funciona. Então, os carboidratos, eles são classificados não, né? Eles são ditos
como a principal fonte de energia para as células. A tua célula, ela tem disponibilidades de produzir energia a partir de outras fontes, como proteínas, como lipídios, também podem servir de fonte de energia. Mas o carboidrato acaba sendo a principal fonte de energia, tá? Uma outra observação importante sobre carboidratos é o seguinte: é usado para produção de ATP. ATP é energia. ATP é energia. Energia. Vou colocar aqui. Sim. Pessoal, aqui dentro do nosso nivelamento, como é que você acha que a célula utiliza energia? Alguém saberia me dizer? Como é que a célula utiliza energia? Porque assim, a gente fala assim, né? O carboidrato é fonte de energia, que é ATP. Mas vocês fazem ideia de como é que a célula utiliza essa molécula para poder pegar essa energia? Alguém faz ideia disso? Comenta aí para mim, que eu quero saber. Que é bom eu até comentar isso para vocês, tá? É até bom eu comentar para vocês isso. Vocês nunca esquecerem. Já botei para reduzir, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho vou mostrar para vocês como é que o carboidrato ele é utilizado para, no caso, como é que o ATP, né? Ele é utilizado para poder justamente acontecer esse negócio de liberar energia. Olha só, é só uma observação, tá? Ó, você não vai anotar isso daqui. Isso aqui é a molécula de ATP. O ATP, ele tem esse fosfato e esse fosfato. Aí tem essa ribose aqui e a base adenina. Quando a gente fala assim que a célula gastou energia, existe uma ligação energética que libera elétrons aqui, ó, nesse fosfato, esse fosfato, entre os fosfatos. Então, quando a gente fala assim, a célula gastou energia, ATP deixou de ser ATP e foi convertido em ADP, adenosina difosfato. Adenosina difosfato. Ou seja, é a perca de um fosfato que faz com que libere energia. Para poder produzir o ATP, o carboidrato ele é necessário para que isso aconteça. Porque o carboidrato ele possui o elemento químico hidrogênio. E é o hidrogênio da molécula do carboidrato que é utilizado para poder funcionar a maquinária da célula que produz ATP. É uma enzima chamada de ATP sintetase. E para poder essa ATP sintetase funcionar, ela precisa de hidrogênio. Então, o componente orgânico mais utilizado para poder ceder hidrogênios é o carboidrato. Então, na verdade, quando eu coloco assim, é usado para a produção de ATP, é porque durante a produção de ATP, pega os hidrogênios do carboidrato. Esse hidrogênio do carboidrato é usado lá no complexo enzimático chamado de cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, aonde pega esse hidrogênio do carboidrato e ele é utilizado para ativar esse complexo. E um fosfato acaba se ligando ao ATP, produzindo ATP. Ou seja, para poder produzir o carboidrato, para poder produzir a molécula de ATP, é necessário que tenha hidrogênios. E os hidrogênios, eles são retirados do carboidrato.
Agora, se eu te perguntasse, quem tem mais hidrogênio, carboidrato ou lipídio? Quem saberia me responder? Quem tem mais hidrogênio, uma molécula de carboidrato ou uma molécula de lipídio? Por gentileza, tentem aí comentar para mim, quem tem mais carboidrato? Não, quem tem mais hidrogênio? O lipídio. Se o lipídio ele tem mais hidrogênio, isso implica, tá, que o lipídio, Andréia, ele é mais energético do que o carboidrato. O lipídio ele possui dezenas de hidrogênio. A gente vai estar vendo isso semana que vem, quando a gente estiver vendo aqui a molécula de ácido graxo. Tem muito hidrogênio na molécula de ácido graxo. Por isso que o lipídio ele produz mais ATPs do que o carboidrato. Mas você deve estar se perguntando, então se o lipídio ele produz mais energia do que o carboidrato, por que o carboidrato é a principal fonte de energia? E a resposta é simples, porque o carboidrato, para poder acontecer a sua oxidação, requer pouca água. O carboidrato é menor, então a célula ela tende a ir pelo caminho mais fácil. Então é mais fácil oxidar uma molécula de carboidrato do que oxidar, por exemplo, uma molécula de lipídio. O nome do processo de oxidação de uma molécula de carboidrato para poder produzir energia é chamado de respiração celular, na presença de oxigênio, ou eu posso chamar de fermentação na ausência. Já para poder a célula produzir ATP, energia, a partir do lipídio, aí já não é respiração celular, é beta-oxidação, que é um outro processo de produção de energia. Eu digo para vocês isso assim, numa linguagem bem mais informal, para tu ver o quanto o carboidrato é importante. O carboidrato tem um elemento químico necessário para que o nosso corpo consiga produzir a energia, que é o ATP. Eita, Patrick, cara, que legal. Beleza? Então, carboidrato importante demais para a produção de energia. Eu falei agora há pouco, mas não gosto de colocar aqui, é isso aqui, ó. Nem todo carboidrato tem sabor doce. Nem todo carboidrato tem sabor doce, como eu coloquei agora há pouco. Outra informação importante é que, além da função energética, o carboidrato também tem função estrutural. Ó, tem função estrutural. O carboidrato tem função estrutural e energética. O carboidrato tem função estrutural e função energética. Quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês. É isso aqui, ó. Essa época de chuva, tá? Essa época de chuva, alguns animais, eles começam a se desenvolver, a se reproduzir bastante. Esse bichinho aqui, ó, ele tá aparecendo aqui em casa direto. Eu não sei se esse bichinho aí, comenta para mim se esse bichinho aí também tá aparecendo em tua casa. Aqui aparece todo dia esse bichinho aí. É um milípede. Esse milípede, só para vocês poderem entender essa função que eu falei estrutural, que você também pode associar ao seu corpo. O corpo desse animal aí, gente, é um artrópode. Lá vai Patrick, eu sou da área da saúde, ele vai falar de biologia. Vou embora do nivelamento. Calma, pequeno gafanhoto. Eu só quero te dizer uma função estrutural do carboidrato. Oxe. Ó, também tem, Alexandre, o todo preto. Mas, ó, esse bichinho aí, que faz parte, inclusive, de qualquer tipo de artrópode, é o exoesqueleto. Esse exoesqueleto aí, que é essa parte
dura do animal, que a gente chama de casca, a casca do animal, gente, isso aí é carboidrato. Vocês sabiam disso? Isso daí é carboidrato. É um carboidrato que tem uma função estrutural, tá? É a quitina, tá? Tem muita quitina, aí é um animal quitinoso. Por isso que um animal desse, quando morre, enche de formiga. Porque afinal a formiga gosta de comer, né? Então, quando você vê lá a formiga em cima da barata ou em cima de outro inseto, ela está se alimentando desse carboidrato aí disponível no esqueleto desse animal. Ei, Patrick, que legal, né? Pois é. E você também tem aí no seu corpo carboidratos que têm função estrutural. E são funções muitas vezes celulares, tá? Carboidratos que, por exemplo, estão na composição de moléculas, tá? A minha tia tá só saindo e entrando sozinha. Nem tô ouvindo, não entendi. Aqui também. Ana Sabrina, isso você falou para mim ou é alguma coisa aí? Porque eu tô sempre ligando aqui ao chat de vocês para poder tirar dúvidas, tá? Tá dando para me ouvir, gente? Tá dando para me ouvir direitinho aí? Ah, beleza. É porque vocês colocam umas coisas que eu fico sem entender, né? Minha tia tá entrando e saindo, mas enfim. Mas olha, então o carboidrato tem essa função estrutural. Outro ponto é só destacar para vocês os elementos químicos presentes numa molécula de carboidrato. Tem carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio. O carboidrato vai possuir essa composição: carbono, hidrogênio e oxigênio. E acaba sendo aí uma variação dessas moléculas, tá? Vai variando essas moléculas aí, no caso, a quantidade de hidrogênio, a quantidade de carbono, vai variando. Então, a fórmula geral de uma molécula de carboidrato é essa daqui, ó. É a C6, a CH2ON, aonde essas quantidades de carbono, essas quantidades de hidrogênio, essas quantidades de oxigênio, elas podem estar variando, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar essa mesma letra aqui. Ó. Então, essa fórmula geral, ela é bem conhecida dos carboidratos. CH2ON, aonde as quantidades desses elementos químicos podem estar variando. Existe uma variação aí, por exemplo, da quantidade de carbono, da quantidade de hidrogênio e da quantidade de oxigênio. Eu vou estar colocando para você isso talvez daqui a pouco, tá? Se eu achar que seja pertinente. Beleza, agora bora para a parte mais prática da coisa, né? Como é que esse carboidrato ele é classificado? Vou colocar aqui, ó, classificação. Como é que esse carboidrato ele pode ser classificado? Aí é naquela forma lá que tu já conhece, que tu pagou a disciplina, tu viu lá há muito tempo. Ele é classificado em monossacarídeo, é classificado em oligossacarídeo, aonde o mais comum é o disacarídeo, e tem o polissacarídeo. Monossacarídeo, disacarídeo e oligossacarídeo.
É um sistema de classificação muito conhecida. Isso porque no grupo dos monossacarídeos tem carboidratos que você conhece pra caramba, apesar de ter uma grande variedade de monossacarídeos. Mas o monossacarídeo mais conhecido que você conhece, até vou colocar aqui a parte, ó, que você conhece é a glicose. Só que não tem só a glicose. É a glicose, a frutose e a galactose. Glicose, frutose e galactose são tipos de monossacarídeos. Agora um detalhe importante, tá? Quando você come, tá, Verônica? Quando você come galactose, você come frutose, tudo isso aí depois do processo digestório é formado. Só que teu corpo ele converte essas moléculas de frutose e galactose, teu corpo também converte isso em glicose. Então a glicose dos três, de fato, é o que é utilizado. Então, ó, glicose é a principal fonte de energia. A glicose é a principal fonte de energia. Ei, Patrick, agora que tu falou esse negócio de glicose, né? Tem muita gente aí que tem problema com relação a isso. E tem, tá? Porque, na verdade, a glicose é um carboidrato que ele tem que ser utilizado. Ele não pode ficar durante muito tempo no sangue. Então, tem hormônios que são produzidos que colocam o carboidrato, atuam no processo de ativar as células para colocar o carboidrato dentro delas. Caso a concentração de carboidrato no sangue esteja alta, a gente chama isso de hiperglicemia. Caso a concentração de carboidratos esteja baixa, nós chamamos isso de hipoglicemia. Então é muito provável que durante o teu dia, dependendo de quando você se alimenta, ora o seu sangue está um pouco mais hiperglicêmico, com muito carboidrato, ora ele pode estar hipoglicêmico, com pouco carboidrato. Então, às vezes, em situações específicas, o seu corpo ele pode estar muito fraco e você, de repente, vai tomar glicose na veia. E tomar glicose na veia seria literalmente colocar carboidratos para que você possa produzir energia, tá? Agora, se a gente colocasse na prática, tá? Aí aqui vai bem em cima do pessoal de nutrição. Ó. Se liga só isso aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês. A quantidade de açúcar que tem nas coisas. Deixa eu ver, quero pegar uma imagem sem ser embaçada. Aqui. Ó, em muitos trabalhos de exposição, às vezes até na faculdade, o pessoal mostra isso aqui, ó. Se liga só. Olha isso aqui, ó. Olha a quantidade de açúcar presente aí em algumas bebidas. Olha a quantidade de açúcar presente, por exemplo, nos refrigerantes. Tem muito açúcar nos refrigerantes, muito.
muito. É uma quantidade absurda. Isso daí, gente, é tudo carboidrato ruim, sabe? Carboidrato que não é natural. Sem contar que a própria bebida em si, a gente bebe porque é gostoso, mas enfim. Mas tem muito sódio, tem muito corante, tem muita coisa nessas bebidas. Mas dentro de tudo isso tem muito carboidrato. Olha isso aí, gente. Minha Nossa Senhora, tá? Ó, tá hoje viralizando alguns conteúdos nas redes sociais, comparando quantidade de açúcar, que no caso de calorias, digamos assim, entre alimentos. Deixa eu ver se tem um aqui. Comparação de calorias entre alimentos. Hum, deixa eu ver aqui se tem uma. Ó, uma imagem aqui meio embaçada, mano. Isso aqui tá melhor. Ó, saca só isso daqui, viu? Ó, olha essa comparação aqui, ó. Um hambúrguer, um pacotinho de batatinha, um milkshake e um sorvete. Tem 1.200 calorias. Isso equivale. Olha o tanto de coisa que equivale. Não sei quantas gramas de pipoca, arroz, feijão, carne, aquele outro negócio que tem ali, ovo. Somando tudo isso daí, que é muito mais nutricional. Olha ali, você come um lanche desse daí, gente, em fração de quanto tempo? Quanto tempo aí, Verônica? Tu leva para comer um hambúrguer aí, um pacotinho de batatinha frita, um milkshake e um sorvete. Me diga aí, quanto tempo. Ei, Angélica, Angélica, quanto tempo tu leva, Angélica, para devorar um hambúrguer aí, batatinha, milkshake? Rapidinho, né? Rapidinho a gente come isso daí. Na hora de um intervalo aí na faculdade, a gente passa para dentro um negócio desse. Mas, ó, 1.200 calorias. Ó, para você ter uma ideia, eu vou falar uma coisa sobre a questão de atividade aeróbica. Eu gosto de fazer caminhada, tanto na esteira na academia, quanto eu faço muita caminhada só no anel viário aqui próximo à minha casa. Eu caminho 1 hora lá na academia. Aí lá vai dando, em média, a quantidade de calorias que você está perdendo. Só para você terem uma ideia o quanto o nosso corpo também demora para perder essa quantidade de calorias. Em 1 hora, caminhando, eu chego a perder em média 300 calorias. 300. Esse lanchinho ali tem 1.200 calorias. Isso explica muita coisa? Eu acho que explica, não é? Só consumo alimentos sem glúten e sem lactose. Muito bem. Pessoal, tô me achando aqui tão sozinho nessa aula, tão me ouvindo aí, tão anotando isso que eu tô colocando. Vamos participar. Cadê o povo? Cadê o povo? Oxente, não participar desse negócio. Disacarídeo. Disacarídeos. Cara, tem um monte de disacarídeo que é conhecido. Ó, tem um disacarídeo que é glicose mais glicose. Glicose mais glicose é a maltose. Glicose mais o monossacarídeo galactose é a lactose. A glicose mais a frutose é a sacarose. Ei, Patrick, eu faço a ingestão dessas coisas? Faz, homem. Constantemente você faz a ingestão disso daí. Constantemente você come disacarídeos, tá? Constantemente você come. Na verdade, você come polissacarídeos, tá?
Ó, uma fonte de monossacarídeo, de disacarídeo do tipo maltose, é na cerveja, tá? A cerveja tem muita maltose na cerveja. Lactose, leite, sacarose, o açúcar de mesa, tá? Maltose também é encontrado no mel da abelha, tá? No mel da abelha. O meu não tá aparecendo a imagem. Além de Ana Sabrina, alguém não está vendo o slide que está sendo compartilhado? Porque Ana Sabrina não está conseguindo ver o slide. Núbia também não está vendo, Núbia. Para quem não está vendo, tenta atualizar aí no celular, F5, tá? Que talvez apareça. André também não. Olha o tanto de gente que está sem. E que hora era que vocês iam dizer que não estão vendo? Aperta aí F5 para ver se aparece, tá? Além, o meu tá aparecendo. Então, beleza. Então, aperta F5 aí, que aparece, tá? Beleza. Outro tipo de monossacarídeo de carboidrato que é muito conhecido é o do tipo polissacarídeo. Polissacarídeo. E quando a gente está falando de polissacarídeo, a gente fala de uns caras que são bem famosos, como, por exemplo, a celulose. A celulose, que é um polissacarídeo estrutural, tá? Olha que interessante. Polissacarídeo estrutural. As plantas, tá? As plantas, elas têm celulose. A celulose, ela forma a parede celular dos vegetais. Eu estou aqui, ó, usando um birôzinho. Aqui é madeira. Essa madeira aqui é dura, Franciele, por causa da celulose. Então tem muita celulose aqui. É o que deixa a madeira com essa estrutura dura, tá? Celulose. Outro tipo outra questão importante acerca do polissacarídeo, eu vou até colocar da celulose em si, porque ela acaba sendo importante, que é o seguinte, ó, eu vou colocar para vocês poderem não esquecer. Opa, não vou só falar não, ó. Vou colocar aqui algumas coisinhas sobre essa celulose, tá? Ó, algas e plantas, por exemplo, são ricas em celulose. O nosso corpo não tem a capacidade de digerir celulose, tá? Algas e plantas são ricas em celulose, mas o nosso corpo não digere a celulose. A celulose, na verdade, ela forma as fezes, tá? Nossas fezes, literalmente, ali tem muita celulose. Por isso que a gente chama celulose também de fibra, tá? As fibras que você conhece são literalmente celulose. Compõem a parede celular de vegetais e algas. Então, vegetais e algas, a sua parede celular, ela é a base de celulose. Eita, Patricão, e é. Outra informação interessante para vocês é que genericamente é chamado de fibra, tá? Alguém sabe aí o nome de um alimento que a gente come, tá? Que é rico em fibras? Nome de um alimento que é rico em fibras. Por isso precisamos de mais água para. Exatamente. Linhaça, né? Vamos comer linhaça, né? É bom para digestão. Tem um monte de coisinha aí que é boa para digestão, que é rica em celulose, tá? A gente não chama celulose, não. Chama de fibra mesmo que dá certo. O tipo de carboidrato é o amido, que isso aqui é o que os vegetais nos proporcionam para a gente. O amido, que é um carboidrato, um polissacarídeo, nossa,
formado por muita glicose, tá? Formado por mais, sabe de quanto? Por mais de 1.400 moléculas de glicose. Então, quando a gente acaba comendo aí vegetais, o vegetal tem um amido, e o amido é um polissacarídeo. Patrick, o amido, ele entra dentro da célula? Não, ele não vai entrar dentro da célula, o amido. O amido é quebrado na digestão. O nome da enzima que quebra o amido é a amilase. A amilase quebra o amido e o amido cede as moléculas de glicose para a gente, tá? Mariana, quer falar alguma coisa? Levantou a mãozinha. Esse daqui é o nosso, ó, glicogênio. Glicogênio é o nosso, tá? Polissacarídeo de reserva. O glicogênio, ele é o nosso polissacarídeo de reserva. Polissacarídeo de reserva. Animal. Então, animal vai ter o glicogênio, tá? E o glicogênio armazena muita glicose, tá? Esse cara é presente no fígado e no músculo. A gente vai estar encontrando esse glicogênio, que é o que nós chamamos, né, de glicogênio hepático e glicogênio muscular. Ah, Patrick, é verdade. Tu já falou para mim isso na aula, ou alguém já me disse isso uma vez na vida. Então, o glicogênio, ele é rico em carboidrato, em glicose. Aí, Mariana, essa quantidade de glicose que tem no teu glicogênio não demora muito tempo não, tá? Acaba, viu? Se engano, não. Então, você tem que estar sempre comendo para poder ter as reservas de carboidratos lá dispostas. Tem uma coisa que eu quero mostrar a vocês. Deixa eu ver aqui se tem uma tabela aqui que diz a questão do glicogênio. Quanto tempo o glicogênio dura? Foi uma tabelazinha, cara, que eu tinha visto uma vez. Queria achar para mostrar pra vocês. Era uma tabelazinha dizendo a quantidade de tempo, sabe, das coisas. Quanto tempo em média demora o seu glicogênio? É em torno de 4 horas, mas tinha uma tabela que eu vi certa vez, não que eu não tivesse eu não tinha planejado mostrar, eu não tinha planejado mostrar para vocês isso, mas seria interessante eu mostrar para vocês uma tabela de jejum. Queria mostrar, cara, porque mostrar para você quanto tempo demora para você poder metabolizar o que você tem. Deixa eu ver aqui. Era uma tabelazinha, tá? Ah, acho que eu encontrei. Acho que eu encontrei, hein? Não era essa que eu queria mostrar, mas serve pelo menos de uma observação. Ó, essa tabelazinha aqui, ela mostra, em média, quanto tempo demora o nosso glicogênio. Se você ver aqui na imagem, o glicogênio demora de 4, aí vem até aqui, ó. Aí ele vai diminuindo, ao passo que está acontecendo formação de novas moléculas de glicose. O teu corpo, é importante destacar uma coisa, tá? Uma grande observação para poder terminar a aula de hoje, ó. Atenção para isso aqui, viu, ó? Observação. Carboidrato é feito
no processo de fotossíntese. Carboidrato, ele é feito no processo de fotossíntese. O teu corpo, ele não vai produzir carboidratos igual à fotossíntese. O teu corpo, ele pode fazer alguns processos de converter uma molécula em outra. Por exemplo, o teu corpo pode pegar uma molécula de aminoácido e converter ela em glicose. Mas o teu corpo ele não vai produzir do zero uma molécula de glicose. Lucas, vai ficar gravada? Quero assistir de novo. Vai, Lucas, e vai ficar na pastazinha, tá? Então, gente, carboidratos são importantes demais, tá? Ter uma boa alimentação é importante. Literalmente, o déficit calórico ele precisa existir para poder a gente manter as concentrações elevadas no nosso corpo de carboidrato. E a gente aqui, a maioria, né, no caso, é da área de saúde. Então, enxergar esse assunto com uma forma mais delicada é importante. Mas é claro, sem a gente também criar sensacionalismos, né, pregar alguma coisa que não faz, mas do mesmo jeito que existe a educação ambiental, tem a educação alimentar. E hoje nós sabemos que a obesidade, ela é, nossa, uma das causas de várias doenças que acontecem aí mundo afora. Inclusive, né, foi feito agora há pouco tempo aí um estudo da quantidade de pessoas que sofrem dessa condição. E isso tem a ver com a alimentação. E carboidratos, de forma mais prática, não tem como a gente não mencionar o quanto eles estão presentes no alimento. Literalmente, tudo que você come tem carboidrato. A carne tem carboidrato? Tem, a carne tem carboidrato. O boi que você está comendo comeu carboidrato. O frango que você está comendo se alimentou de carboidrato, de plantas. Então, sempre você está fazendo uma ingestão de carboidrato. Se é muita ou se é pouca, isso vai depender da fonte. Tá bom? Gente, vamos lá. Feedback para esse momentozinho de revisão de nivelas de carboidrato. De boas?